Salve meu povo, beleza? Eu sou Eric Damasio, bem-vindos a mais um Pegando as Manhas de 3D Studio Max. Na aula passada eu falei que a gente já ia começar hoje com texturas, né? Como a gente faz para aplicar texturas na nossa maquete eletrônica. Eu já passei como a gente faz piso, forro e parede, só que eu passei várias formas, só que a gente não fez uma forma rápida, né? Digamos que eu quisesse fazer apenas uma cena de estudo, né? E fazer uma cena rápida sem uma planta necessariamente para ter de referência. Então eu decidi fazer nessa aula, fazer ela um pouco mais curtinha, mas um pouco mais objetiva, de como fazer uma cena de estudo bem rápida, para a gente já pensar em aplicar texturas e depois já importar os objetos. Então vai ficar para a semana que vem a aula de como a gente aplicar texturas. Então já vamos pular aqui para o 3D Studio Max. Bom, então eu tô aqui com o arquivo do zero, né? Então uma das formas rápidas, né, tirando todas as formas que eu já passei na outra aula, então a gente vai criar digamos que a gente quer criar uma cena de estudo bem rápida. Então se a gente já tem um tamanho de um ambiente de, por exemplo, 4 metros por 5 metros, eu puxei um box aqui, né? O que eu fiz aqui? Vou deletar. Então eu cliquei no box, puxei aqui um volume qualquer, mas eu já tenho as medidas na minha cabeça, então eu já venho direto aqui, ó. Vou criar um ambiente de 4 metros por 5 metros. Ó, lembrando, gente, aqui já está com metros, né? Então, quer dizer que eu já vim aqui em Customize, Unit Setup, e já deixei em metros. Beleza, então eu tenho 4 metros por 5 metros, e eu quero uma altura de 2,60 metros. Então temos aqui um quadrado, né? Então, quando eu aperto F3, a gente vê ele assim, e quando eu aperto F4, né, eu vejo as linhas com a volumetria. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu preciso fazer aberturas, né, de porta e janela, e eu preciso dar espessura. Então, aqui, quando eu clico em Modify, eu vejo os parâmetros do box, certo? Eu posso ver as divisórias dele aqui, que a gente já viu na outra aula, só que eu vou fazer diferente. Eu vou apertar o botão direito aqui. Eu poderia adicionar aqui, né, um Edit Poly, mas eu posso, aqui ó, Edit Poly, mas eu posso vir também em apertar o botão direito no objeto e vir em Convert to Editable Poly. Então aqui eu tenho um Editable Poly e tenho as mesmas opções que eu tenho do outro lá. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, mas eu vou fazer de outra forma. Eu vou adicionar aqui um Slice Plane. Cadê? Slice Plane. Ah, para ele aparecer aqui, eu preciso estar selecionado Element. Eu clico em Element, certo? E aí eu venho aqui em Slice Plane que ele aparece. Aqui ó, Slice Plane. O que é o Slice Plane? Ele aparece essa linha, esse plane, né, que é esse amarelo, em todo o meu volume, né, em todo o meu elemento, e eu escolho um lugar para eu fazer um corte nele. Então, quando eu clico aqui em Slice, ele faz um corte, então eu preciso definir a altura. Aqui a gente vê que a altura dele, no eixo Z, em relação ao chão, né, o chão é o eixo 0. Então ele está 1,67, vou colocar aqui 2,10, que é uma altura padrão de porta. 2,10, aí eu clico aqui em Slice. Aí ele faz um corte. Agora eu preciso descer e colocar a altura de uma janela. A altura de uma janela eu vou colocar aqui uma altura de janela de 0,70. Então aqui já está com a altura da parede, a altura da porta e a altura da janela. E agora sim eu clico em Slice. Cliquei em Slice, ele fica lá o corte. Agora só preciso sair fora daqui, que ele já fica definido as alturas. Agora então o que eu preciso? Como estamos fazendo aqui parede só, eu vou selecionar o Polygon, vou clicar onde seria o teto e onde seria o chão e vou deletar. Por que eu estou deletando isso agora? Porque eu vou dar um shell, vou dar uma espessura, e se eu der o shell com o teto e a parede junta, ele vai fazer um ângulo diagonal. Depois podem fazer esse teste que vocês vão ver que vai dar algum problema. Mas, então o que eu vou fazer aqui, ó, selecionei o elemento, né, selecionei a minha parede, vou até nomear aqui, ó, como parede, e eu vou clicar aqui em Shell, eu adiciono na lista de modificadores, né, procuro aqui o Shell, cadê? Shell aqui, aí o Shell já puxa aqui, ó, já deu uma espessura, certo? Então aqui no Shell eu consigo aumentar ou diminuir essa espessura. Eu já tinha deixado com 15 aqui, então ele já pegou pela memória do que eu já tinha usado. Mas eu posso aumentar aqui, ó. Ah, aqui, ó. Tá vendo aqui esse ângulo? Que tá esse risco aqui, ó. Vou apertar em vista top. Apertei T para ficar em top e Z para dar zoom.
Então ele ficou esse ângulo aqui, né, de 45 graus, e ele puxaria mais um ângulo de 45 graus em relação ao teto, né? Então ele ia ficar meio que um prisma. Então ele não ia ficar muito bom, ia ficar uma volumetria meio torta. Então aqui o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer as aberturas das janelas, né? Então eu apertei P e Z aqui. Ó, se eu mexer e eu falo muito rápido, né? Então fica de olho aqui nos botõezinhos que eu aperto, pra se eu deixar de falar alguma coisa, né? Pode voltar e vai estar pressionado aqui o que eu apertei. Tá ok? Então eu apertei o Shell aqui, poderia fazer as divisões aqui também, né? Ó, se eu edito aqui em cima, aqui embaixo, né? Ele desabilita o Shell porque eu estou mexendo na função de baixo. Mas na hora que eu clico aqui, ele funciona de novo. Então eu poderia fazer assim, ó. Seleciono os edges aqui. Seleciono a parte de baixo também, né? Porque eu vou querer fazer porta e janela nessa face. E nessas outras aqui eu vou deixar o Alt apertado e selecionar aqui para ele desselecionar. Então eu estou com só essas linhas aqui, incluindo as de baixo. Na verdade as de baixo aqui eu não preciso só dessas aqui de cima. E aqui de baixo porque eu preciso da porta. Então, na verdade eu vou fazer ao contrário, vou fazer essa aqui. Vou inverter. Então tá essas três desse lado e esses dois desse lado de cá. Então eu venho aqui em Connect. Cadê o Connect? Connect, então eu tenho uma divisão aqui, duas divisões. Ok. Então, tem a divisão aqui. Agora eu posso vir aqui em Polygon. Selecionar cada face. Deixei o Ctrl apertado, né? Para selecionar. E agora eu posso deletar elas. No que eu deletei essa face aqui, na hora que eu clico aqui no Shell de volta, ele já tem a espessura, já está tudo bonitinho. Só que não dá para perceber muito bem, porque o ângulo ele é pouco, né? Mas aqui a gente tem uma deformidade aqui, ó. A gente tem essa deformidade. Por que a gente tem essa deformidade? Essa deformidade aconteceu por causa da seleção que a gente fez antes, né? A gente fez em cima de um Shell que já existe, né? Então, o que eu vou fazer? Vou dar Ctrl Z aqui. E aí eu vou apertar o botão direito, Convert to Editable Poly. Agora tudo isso é um editável. Agora sim, eu posso vir aqui, no Edge, seleciono as faces que eu quero, né? Ó, posso deixar o Ctrl apertado e selecionar todas juntas. E essa aqui que seria da janela. E eu venho em Connect. Cadê Connect, Connect, Connect. Aí o que eu faço? Eu seleciono todas as laterais. Seleciono todas as laterais e Connect. Cadê Connect? Connect, Connect. Connect. Agora sim. Tenho duas divisões. Apertei o T para ver de cima. E agora a gente não vê aquela deformidade. Mas a gente vê o ângulo aqui. Por que deu esse ângulo, né? Porque essas linhas não estão paralelas, né? Se ela tivesse paralela, aí o ângulo aqui seria paralelo. Essa linha aqui é menor do que essa aqui é maior. Então como é que a gente faz? A gente faz aqui, né? Selecionei Vertex, seleciono essas aqui. Posso apertar o R e deixar mais ou menos aqui, né? Se é uma cena rápida, então a gente não precisa fazer com precisão, né? A gente está querendo a produtividade para entregar, para apresentar. Então você pode fazer mais ou menos só para não causar uma estranheza e também que a gente vai colocar um bloco de uma janela no lugar aqui, então essa irregularidade aqui não ia aparecer, entendeu? Então a gente vai colocar os caixilhos, tudo mais, batente de porta. Então a gente só precisa ter o mais ou menos aproximado para não causar estranheza. Então o que eu quero aqui? Eu quero uma porta com uma largura de 80 centímetros. Eu posso até colar aqui, ó, deixo o S apertado, né? Eu aperto o S, né? Pressiono o S do Snap. Me certifico com o botão direito aqui que está escrito Endpoint, Midpoint. E aí eu venho aqui, né, ó. Puxo daqui aqui. E agora aperto o botão direito aqui para ele aparecer essa janelinha. E eu vou no eixo Y aqui, ó, vírgula 80. Aí agora a mesma coisa com a janela. Eu vou selecionar todos eles aqui. Aperto o S. Clico e arrasto. Clico e arrasto até uma ponta. Ó, uma ficou encostada, a outra não tem problema.
E aí você aperta o botão direito de novo aqui no X, né, no eixo X, e aperta o tamanho da janela. Então vou colocar uma janela aqui de 1,60 m. Então a gente tem esse ângulo aqui, né? A gente pode simplesmente arrumar, mais ou menos aqui, né? Só para não causar uma estranheza. Depois a gente adiciona o bloco da janela e ele vai compensar isso. A mesma coisa com a porta que já foi feita, né? Já foi feito. Então eu só vou posicionar a porta aqui, né? Vou posicionar a porta aqui a 5 centímetros da lateral, no eixo Y,05. E agora sim eu venho aqui em Polygon, seleciono as faces, né? Ó, deixo o Ctrl apertado, Ctrl, virei Ctrl, e rotaciono. Eu estou intercalando com o botão Alt e Ctrl, né? Ó, deixo o Alt apertado para fazer assim, se eu solto o Alt ele faz assim, né? Primeira aula, gente. Então, se ficou confuso nessa forma de manipular, volta lá na aula 1 e faz um pouco de exercício para pegar essas manhas aqui. Então, ó, quando eu aperto F3, a gente já tem nossos buracos. E agora falta a gente só fechar a borda, né? Seleciono a borda aqui, ó. Deixo o Ctrl apertado. Agora eu virei aqui, deixei o Ctrl apertado, selecionei a borda. E eu venho aqui em Bridge. Agora fechou, ficou bacaninha. É interessante para esse tipo de caso, porque aqui ele já tem um plane aqui, um polygon, né? Que ele já serviria para ser soleira, né? Então eu poderia pintar aqui com uma textura de soleira já. Então agora falta o quê? A gente já tem a nossa parede, agora falta nosso piso e nosso forro. Então para o piso a gente pode fazer só um plane, né? Ó, deixei o S apertado, venho daqui a aqui, já posso nomear o nome dele como plane. Cadê aqui? Venho aqui, plane não, como vou colocar piso. E a mesma coisa a gente pode fazer com o teto. Mas eu vou fazer uma coisa diferente aqui. A gente vai fazer, ó, vou tirar o plane, vou fazer com um retângulo, certo? Por que eu vou fazer com um retângulo? Ó, fazer com retângulo. Ops. Ó, vou fazer com retângulo aqui, puxei e soltei. Porque quando eu tenho uma linha, essa mesma linha, né, eu posso usar ela de referência como se fosse uma linha de AutoCAD. Se eu tenho uma linha e eu aperto o botão direito, Convert to Editable Poly, ela fecha, ela dá esse volume, né? Então você pode fazer exatamente a mesma coisa com a linha de AutoCAD e apertar o Shell, né? Então aqui eu vou dar um Ctrl Z, porque por enquanto eu não quero isso. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou apertar Shift, deixei o Shift apertado, ó, Shift apertado, e aí eu clico e arrasto em cima para eu duplicar. Então tem a linha lá em laranja, vou fazer essa outra aqui para cima. Ó, vou deixar ela na altura que eu quero aqui. Então, quando aparece essa janela aqui, se está em copy, o que eu altero em um volume não altera no outro. Então eu vou deixar, se eu deixar em instance, se eu editar o que for no teto, ele vai alterar exatamente igual no chão. Então eu quero que sejam objetos separados, então eu vou deixar em copy. Então vou deixar em copy, e esse aqui vai ser o forro, e esse outro retângulo aqui, que é o de baixo, vai ser o piso. Agora que eu tenho dois, esse que é o piso, eu posso fazer aquilo lá que eu disse, aperto o botão direito, Convert to Editable Poly. E esse aqui vai ser diferente. Esse aqui, eu venho aqui no Modifier, e eu vou adicionar um Edit Spline. Por que eu estou adicionando aqui um Edit Spline? Porque eu vou fazer a tabica do forro do gesso. Então eu venho aqui na linha. Tá vendo que eu tenho aqui um outline? Ele está desabilitado, mas eu preciso selecionar o spline para ele poder habilitar. Então esse outline aqui eu posso fazer uma linha para dentro, né? Então no que eu fiz essa linha para dentro, eu vou fazer uma linha de 0,5, certo? Agora sim eu vou fazer assim, ó, Convert to Editable Poly, e eu tenho aqui ela fechada, né? Mas eu não quero ela fechada assim, eu quero só a parte de dentro. Então eu vou apertar Ctrl Z, eu vou deletar essa linha daqui de fora,
Então eu seleciono aqui a minha spline, deleto a linha de fora. E agora sim eu posso dar um convert to. Ops, deixa eu virar mais pra cá para aparecer na tela. Ó, aperta o botão direito, convert to, cadê convert to editable poly. Agora esse aqui tá fechadinho e tá com recuo para dentro. Então agora eu posso dar o comando shell. Shell. Vou dar um shell de 0,5. E eu quero ele na altura da parede aqui, né? Ó. Eu quero ele mais ou menos aqui assim. Então aqui tá 2,60. Eu vou colocar um pouquinho mais para baixo. Ó, 2,59. Por que eu tô colocando 2,59? Porque aí aqui, se eu tô dentro do ambiente, e a hora que eu estiver colocando um sol, aqui vai ter uma vazão de luz, né? Então aqui eu preciso fechar isso aqui. Para fechar isso aqui, basta eu vir aqui em Plane. Seleciono o Plane, aperto o S do Snap, seleciono a ponta e a ponta aqui de baixo. E já era. Então tem o meu teto aqui, que por sinal a gente não nomeou ele, né? Ó, peguei a parte de cima e a parte de baixo. Aí eu vou vir aqui em Group. Colocar forro. Eu vou salvar esse arquivo, aqui, ó, salvar como CSS. Formulário de trabalho como Cenoteste. Pegando as manhas, PAN. Pegando as manhas. Essa é a aula 004, né? Então é isso. Então vamos desenvolver essa cena na próxima aula, tá joia? Então eu espero que tenha gostado, pratique esses comandos que eu te mostrei, e como eu disse, não tem uma forma certa, não tem a melhor forma, tem formas diferentes de chegar no mesmo resultado, então não se esquece de curtir a página, se inscrever no canal, deixar aquele like para dar uma moral, e a gente não aprende do dia pra noite, a gente precisa praticar, gente, tem que praticar para conseguir habilidade mesmo. Então até a próxima aula, um grande abraço e falou!